Crônicas do Amanhecer. Por Feijão, Centro Espírita Allan Kardec de Balneário Gaivota. Balneário Gaivota, 6 de setembro de 2024. Cientistas anunciam sétimo paciente provavelmente curado do HIV no mundo, parte 1. Cientistas alemães anunciaram nesta quinta-feira, 18, o caso do sétimo paciente provavelmente curado do vírus da imunodeficiência humana, HIV, no mundo, após um transplante de células-tronco. O paciente é um homem adulto que, além de viver com o vírus, também tinha leucemia. Mais detalhes sobre o caso serão apresentados por Christian Geibler, médico cientista da Charité Universitätsmedizin Berlim, na 25ª Conferência Internacional sobre AIDS, que acontece entre 22 e 26 de julho, em Munique, Alemanha. Segundo os investigadores, o novo caso possui uma série de características que o tornam único e importante para a pesquisa da cura do HIV. De acordo com o comunicado da International AIDS Society, IAS, o paciente recebeu um transplante de células-tronco para o câncer no final de 2015. No final de 2018, parou de fazer o tratamento antirretroviral para HIV. Cerca de 5 anos e meio depois, o vírus continua em remissão, isto é, não voltou a ser detectado no seu organismo. Uma pessoa saudável tem muitos desejos, uma pessoa doente apenas um, disse o homem, que optou por permanecer anônimo, em comunicado da IAS. Ele foi apelidado de próximo paciente de Berlim, em referência a Timothy Ray Brown, considerado a primeira pessoa a ser curada da infecção do HIV e conhecido como paciente de Berlim, em referência à cidade em que viveu. Em 2007, ele recebeu o transplante de um doador com resistência natural ao vírus da AIDS. Timothy faleceu em 2020, em decorrência de leucemia, doença que já havia enfrentado antes da remissão do vírus. Casos anteriores, conforme reportado pelo Estadão, contando com Timothy, outras 6 pessoas já foram consideradas provavelmente curadas do vírus da AIDS após transplante de medula óssea. Todos eles tinham uma situação particular em comum: sofriam de câncer de sangue e se beneficiaram de um transplante de células-tronco que renovaram profundamente seu sistema imunológico. Na Revista Espírita de fevereiro de 1867, Allan Kardec incluiu mensagem do espírito Dr. Morel Lavallee sobre as 3 causas principais das doenças. O que é o homem? Um composto de 3 princípios essenciais: o espírito, o perispírito e o corpo. A ausência de qualquer um destes 3 princípios acarretaria necessariamente o aniquilamento do ser no estado humano. Se o corpo não mais existir, haverá o espírito e não mais o homem. Se o perispírito falta ou não pode funcionar, não podendo o imaterial agir diretamente sobre a matéria, encontrando-se assim impossibilitado de manifestar-se, poderá haver alguma coisa do gênero do cretino ou do idiota, mas não haverá jamais um ser inteligente. Enfim, se o espírito faltar, ter-se-á um feto vivendo vida animal e não um espírito encarnado. Se, pois, temos a presença de 3 princípios, esses 3 princípios devem reagir um sobre o outro, e seguir-se-á a saúde ou a doença, conforme haja entre eles harmonia perfeita ou desarmonia parcial. Se a doença ou desordem orgânica, como queiram chamar, procede do corpo, os medicamentos materiais sabiamente empregados bastarão para restabelecer a harmonia geral. Se a perturbação vem do perispírito, se é uma modificação do princípio fluídico que o compõe, que se acha alterado, será necessária uma medicação adequada à natureza do órgão perturbado, para que as funções possam retomar seu estado normal. Se a doença procede do espírito, não poderíamos empregar, para combatê-la, outra coisa senão uma medicação espiritual. Se, enfim,
como é o caso mais geral, e, podemos mesmo dizer, o caso que se apresenta exclusivamente, se a doença procede do corpo, do perispírito e do espírito, será preciso que a medicação combata simultaneamente todas as causas da desordem por meios diversos, para obtermos a cura. Ora, o que fazem geralmente os médicos? Eles cuidam do corpo e o curam, mas curam a doença? Não. Por quê? Porque sendo o perispírito um princípio superior à matéria propriamente dita, poderá tornar-se a causa em relação a esta, e se for entravado, os órgãos materiais que se acham em relação com ele serão igualmente atingidos na sua vitalidade. Cuidando do corpo, destruís o efeito, mas, residindo a causa no perispírito, a doença voltará novamente, quando cessarem os cuidados, até que se perceba que é preciso levar a lures atenção, cuidando fluidicamente o princípio fluídico mórbido. Se, enfim, a doença proceder da mente, do espírito, o perispírito e o corpo, postos sob sua dependência, serão entravados em suas funções, e não é cuidando de um nem do outro que se fará desaparecer a causa. Não é, pois, vestindo a camisa de força num louco ou lhe dando pílulas ou duchas que conseguirão restituir-lhe o estado normal. Apenas acalmarão seus sentidos revoltados, acalmarão seus excessos, mas não destruirão o germe senão o combatendo por seus semelhantes, fazendo homeopatia, espiritual e fluidicamente, como o fazem materialmente, dando ao doente, pela prece, uma dose infinitesimal de paciência, de calma, de resignação, conforme o caso, como se lhe dá uma dose infinitesimal de brucina, de digitalis ou de acônito. Para destruir uma causa mórbida, há que combatê-la em seu terreno. Esta foi a crônica do amanhecer de 6 de setembro de 2024. Por Alfredo Feijão Lopes.